Tensão superficial da água, com Vitória Molina e Álvaro de Freitas. Materiais utilizados para experiência: um pote com água, detergente e papel alumínio. Ao colocar o pedaço de alumínio, ele flutua. Após dobrar várias vezes, ele imediatamente afunda. Ao colocar a formiga na água, percebe-se que ela consegue caminhar sobre a sua superfície. Mas, ao colocar o detergente na água, imediatamente a formiga afunda. Surgem dúvidas. Como a formiga consegue caminhar sobre a superfície da água? E por que o detergente prejudica essa habilidade? Pessoal, aqui é o Álvaro da Administração 1, dando continuidade ao vídeo. Agora eu vou dar umas explicações, então, a respeito do experimento mostrado anteriormente, tá? E a gente vai começar entendendo aqui o primeiro tópico, a questão da ligação covalente, tá? Que é a ligação por meio da qual os átomos da molécula de água se ligam, se unem, tá? A primeira característica muito importante da ligação covalente é que ela se dá entre ametais. Os ametais, quando vão estabelecer ligações, eles precisam ganhar elétrons, ao contrário dos metais que cedem elétrons, tá? E vamos lá, é uma ligação que se dá entre ametais. Todos os átomos precisam ganhar elétrons. Não vai ser que nem na iônica, onde um vai dar, outro vai ganhar. Se todos precisam ganhar elétrons, a única maneira que eles têm de se estabilizarem é por meio do compartilhamento. Ih, hidrocor tá bravo aqui. Dá. Tá? Ou seja, então ela se dá pelo compartilhamento de elétrons, tá bem, pessoal? Os átomos, ao contrário da iônica, não é o esquema de um cede, outro ganha. Todos compartilham para se estabilizarem, tá bem? Agora apresento uma fórmula nova, uma novidade. Duvido que alguém conheça isso aqui. Ó, H2O. Meu Deus do céu, que novidade. Vamos lá. A gente vai entender a ligação covalente por trás da molécula de água, tá? Ó. O H tem só um elétron, é um elemento muito simples, tá? Tem só a camada K, né? Tem só um elétron, primeira camada, tem só um elétron, tá? Eu tô desconsiderando nessa distribuição que eu tô fazendo os subníveis eletrônicos, tá? Na camada L, oxigênio tem número atômico 8, opa, camada K antes, né? 2 elétrons na camada K, na camada L, 6 elétrons. Seguindo a regra do octeto, o oxigênio precisa de 8 elétrons para se estabilizar. O hidrogênio é uma exceção a essa regra, ele se estabiliza com 2 elétrons, tá? Bom, então, vamos lá. Vamos representar aqui agora com um desenho. Desenho muito bem, né? Tá? Vamos usar esse aqui. Não, vou usar essa caneta aqui, ó, que tá acabando hidrocor. Então vamos lá. Tá. Tenho aqui um átomo de oxigênio grandão que está cercado, que tem sua eletrosfera na última camada, na camada de valência, 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Precisa de 2 para se estabilizar. Primeiramente, ele se associa a um átomo de hidrogênio, que está aqui no meu desenho com tamanho completamente desproporcional. Que tem, por sua vez, um elétron na camada de valência e única camada e precisa de 1 para se estabilizar. O que acontece? Vão se compartilhar.
esse elétron do hidrogênio passa a ser tanto do hidrogênio quanto do oxigênio, e esse elétron do oxigênio passa a ser tanto do oxigênio quanto do hidrogênio. Só que o oxigênio ainda não está estabilizado, né? Ele tinha 6, ganhou 1, agora está com 7. Então ele vai se associar a outro átomo de hidrogênio. Assim, esse átomo de hidrogênio vai se estabilizar e vai estabilizar o oxigênio. Tá bem, pessoal? É isso aí sobre ligação covalente. Agora vamos para a próxima. Pessoal, vamos lá. Segundo item, polaridade da molécula de água, tá? Para a gente entender essa questão da polaridade, a gente tem que entender o conceito de eletronegatividade, tá? É bem simples, tá? Eletronegatividade vou até escrever aqui, ó. Tendência de um átomo, que eu vou usar só a T, tá? Tendência de um átomo em... O hidrocor tá brabo mesmo, hein? Atrair... Meu Deus. Elétrons de outros átomos, tá? O hidrocor tá acabando mesmo, tá? É a tendência, a capacidade que um átomo tem de puxar, atrair elétrons da eletrosfera e de outros átomos, tá? Então, trazendo isso para a molécula de água, que é o nosso objetivo, a gente tem isso aqui, ó. Pera aí, deixa eu desenhar. Oxigênio, hidrogênios. Dá pra ver? Dá. O oxigênio é mais eletronegativo do que os hidrogênios, ou seja, ele tem mais capacidade, ele tem mais força de atração sobre esses hidrogênios. Então, o que acontece? Eles estão aí, todo mundo feliz, todo mundo estabilizado, mas esse elétron aqui dos hidrogênios que não foi compartilhado, o que o hidrogênio faz? O hidrogênio faz isso aqui, ó. Ele aproxima de si. Ele traz esses elétrons mais para perto dele, porque ele tem essa força. Ele é mais eletronegativo do que os hidrogênios. Então a gente acaba tendo uma diferença de carga nas extremidades. Ih, tá ao contrário aqui. Então a gente acaba tendo uma diferença de carga nas extremidades, ó. Se os elétrons são todos mais para cima aqui, ó, na parte de cima, a gente vai ter um ambiente, uma região de carga negativa. E na região de baixo, já que os elétrons aí estão todos lá para cima, só restam aí os únicos prótons dos hidrogênios, a gente vai ter uma região de carga positiva, tá? Então, quando isso acontece, quando essa diferença de carga nos polos, nas extremidades, a gente diz que a molécula é uma molécula polar. E essa é uma das propriedades mais importantes da molécula de água, porque ela explica quase todas as outras, inclusive a questão aí que envolve o nosso experimento, que a gente vai ver no próximo item. Bom, pessoal, terceiro e último item, tensão superficial da água, tá? Bom, a gente vai ter que entender algumas coisinhas antes, tá? Aqui, que tá difícil mostrar na imagem, eu desenhei aqui algumas moléculas de água e a gente vai entender uma espécie de ligação intermolecular que age sobre elas. Então tá. Oxigênio é mais eletronegativo do que hidrogênio, tem mais poder de atração sobre os elétrons do hidrogênio. Tá. Então o que acontece? Eles reagem, não reagem. Os hidrogênios, os oxigênios, aqueles têm uma interação. Vamos dizer assim, ó, existe o que a gente chama de pontes de hidrogênio, tá? Um oxigênio estabelece pontos de hidrogênio com o hidrogênio, tá? Então aqui a gente tem, tá? É o oxigênio que tá, é a atração do oxigênio que tá constituindo essas pontes de hidrogênio, tá? Aqui olha, um oxigênio pode estabelecer várias pontes de hidrogênio, tá? Isso aqui a gente chama de pontes de hidrogênio,
que é um pouco ultrapassado, tá? Hoje em dia a gente ouve mais ligações de hidrogênio. Tá? Vou mostrar aqui. Muito bem. Isso aqui que eu fiz tá muito mal ilustrado. Mas, ó. Isso aqui são forças, tá? Vamos entender como se fossem vetores na física. Mesma direção e sentidos opostos. O que acontece? O que acontece? Se anula. Que é o caso disso aqui. Só que agora a gente vai aqui para cá. Digamos que a gente tem um recipiente com água. E lá no final, digamos assim, da quantia de água, a gente tem essas moléculas. E depois, em cima dessas moléculas, dessa camada de moléculas, é a atmosfera. Depois não tem mais. Então essa aí é a última camada de moléculas, tá? Bom, essas moléculas aqui, elas estabelecem ligações de hidrogênio entre si, né? Assim, mais ou menos assim, sei lá direito. Sim, enfim, tá? Mas elas não estabelecem ligações de hidrogênio com as moléculas que estão acima delas, tá? E isso justifica a formação de uma película em cima da água, tá? Que a gente chama de tensão superficial. Então, quando a gente vai lá tirar e dar aquela barrigada, machuca. Por quê? Porque a tensão superficial da água é uma camada, é uma película que tem em cima da água, tá? Por isso alguns insetos, alguns lagartos até caminham sobre a água, tá? E isso explica ali a questão do experimento. Por quê? Colocamos primeiramente lá o folha de alumínio, tá? A folha de alumínio ela exerce uma pressão sobre a água, tá? Boiou. Foi segurada pela tensão superficial porque, evidentemente, a densidade da folha de alumínio é maior que a da água. Ela deveria afundar. Mas não, foi segurada pela tensão superficial. Muito bem. A gente dobrou essa folha de alumínio, diminuiu o contato com a água, aumentou a pressão que ela exerce sobre a água, quebrou a tensão superficial. Afundou. Tá? Isso com a folha de alumínio. Agora com aquele negócio, aquela lâmina metálica, colocou na água, foi segurada pela tensão superficial. Colocou o dedo lá, fez uma pressãozinha, quebrou a tensão superficial. Mesma coisa do detergente. O detergente ele tem aí algumas propriedades em sua composição química que quebram a tensão superficial e o que boiava segurado por ela passa a afundar. Bom, obrigado, gente. É isso aí.